Você já leu a sua Bíblia e ficou confuso com alguma passagem? Já se perguntou por que alguns textos parecem ser diferentes uns dos outros? Acredite, tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de gênero literário. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como você vai identificar esses gêneros e também interpretar cada um deles de forma prática e de forma simples. E se você quer entender sobre a Bíblia profundamente, sobre vida cristã e também sobre pregação, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade de vídeo novo que sair por aqui. Já deixe seu like para o algoritmo entender que é um vídeo relevante. E vamos para o vídeo. Assim como os livros tanto de romance quanto de história ou até mesmo de poesia têm vários estilos diferentes, a Bíblia ela também foi escrita em vários estilos diferentes. Isso é o que nós chamamos de gêneros literários. E acredite, isso afeta diretamente a forma como nós lemos e a forma como nós interpretamos cada texto bíblico. Saber disso evita primeiramente que nós tenhamos interpretações erradas e ainda assim nos ajuda a entender mais profundamente qual é o propósito de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Mas eu quero falar para você sobre os principais gêneros literários que você vai encontrar na Bíblia cristã. E começando pelo mais famoso de todos, o gênero narrativo. Por exemplo, livros como Gênesis, livros como Atos dos Apóstolos, têm o gênero narrativo. Aqui nós estamos lidando simplesmente com fatos históricos, mas nós precisamos entender o contexto histórico e não transformar tudo que tem justamente nesses textos históricos como uma regra para o dia de hoje. Então, como eu posso interpretar esses textos da forma correta? Primeiro, eu tenho que focar tanto no contexto histórico quanto no contexto cultural. Eu preciso entender os costumes, eu preciso entender o cenário daquela época onde foi escrito para tentar chegar justamente no propósito do escritor. Depois, eu também tenho que seguir uma linha de raciocínio e identificar o propósito teológico tanto do escritor quanto de Deus ao inspirar esse escritor nesse livro. Eu tenho que buscar a mensagem sobre Deus, a mensagem sobre o seu plano e não apenas os fatos históricos e meramente ficar nele. E algo que eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com os gêneros narrativos, justamente focado na parte histórica e também cultural da época, é que nem tudo que está ali eu devo de realmente copiar e deve de ser imitado. Até porque alguns relatos, eles são descritivos e eles não são normativos. Ele está ali justamente para nos dar uma base geral para aquilo que irá ser revelado logo ali à frente, ou justamente para a gente entender o contexto daquele momento. Depois nós temos as leis. As leis como Levíticos, Deuteronômio, eles revelam os mandamentos de Deus que Deus entrega a Israel e que eles muitas vezes vão revelar para nós também princípios que são eternos, como a santidade de Deus. Agora, a interpretação ela deve ser feita de uma forma correta e de uma forma inteligente também. Primeiro, eu tenho que diferenciar o que é antiga, o que é nova aliança. Muitas das leis que nós encontramos ali, elas revelam o caráter de Deus e a sua santidade e podem sim ser aplicadas espiritualmente na nossa vida e na nossa vida de igreja. Mas eu tenho que tomar um cuidado quando eu for interpretar os livros da lei, é que eu não devo e não posso interpretar ela de forma isoladamente. Eu tenho que observar o propósito de Deus com esse pacto através de Israel e justamente buscar uma referência em outros textos, talvez, para que eu tenha uma base para os dias de hoje. Depois nós temos os gêneros que se encontram poesias e também sabedoria. Os livros que nós encontramos como referência são Salmos, Provérbios. Na sua grande maioria nós encontramos metáforas e nós devemos de ir para o texto buscar mensagens que algumas vezes são tanto emocionais como também são práticas, como o caso de Provérbios. Ou seja, nem tudo que nós encontramos ali são promessas literais que devem ser levadas ao pé da letra. Então, eu tenho que encontrar o significado simbólico do texto, essa é a palavra. Tanto é que nós encontramos, principalmente nos Salmos, várias emoções, vários tons emocionais. Nós temos textos escritos de forma alegre, nós temos textos de tristeza, textos de louvor, textos de lamento. Então, tudo isso nós devemos de reconhecer e encontrar no texto bíblico, para depois eu extrair dele princípios gerais. Provérbios, por exemplo, eles são verdades gerais, né? Mas não são promessas absolutas. Um exemplo clássico que eu gosto de utilizar é justamente o texto de Provérbios que vai dizer: ensina ao menino o caminho que deve andar.
Isso daqui não é uma promessa absoluta, onde você ensina ao seu filho a palavra de Deus e ele nunca vai se desviar do caminho. Não, a promessa é justamente, na verdade não é uma promessa, é uma verdade geral, onde que se você ensina ao menino, né, da forma correta, o caminho através da palavra de Deus, é muito difícil ele se afastar desse caminho e ele esquecer, abandonar esse caminho, mas não que isso não possa acontecer. Depois nós temos os gêneros proféticos, exemplos deles são Isaías, Jeremias, até Apocalipse. Muitas profecias, elas tinham cumprimento tanto local como também espiritual. Neles nós vamos encontrar mensagens de esperança, advertências, julgamentos, e geralmente ele foi escrito por meio de visões e trazendo sim uma linguagem simbólica. Então a pergunta que eu vou para os textos proféticos é justamente a quem essa mensagem foi dirigida, né? E por que ela foi dirigida dessa forma. E aí sim, eu vou buscar, eu vou encontrar de forma histórica, por exemplo, dentro desses textos proféticos, o quê? Que alguns textos já foram cumpridos no decorrer da história e outros apontam para algo que vai acontecer logo à frente. E como que eu posso interpretar as linguagens simbólicas do texto? Muito simples, você vai interpretar as imagens, você vai interpretar a simbologia que se encontra nesses textos à luz da própria Bíblia. Você vai a outras passagens bíblicas e vai ligar um texto ao outro para buscar essa referência e essa revelação através dos livros proféticos. Depois nós temos os gêneros dos evangelhos, aqueles que nós mais utilizamos hoje na nossa vida de igreja. Por exemplo, Mateus, Marcos, João, Lucas, né? O foco aqui é simplesmente a vida de Jesus e a obra de Jesus nessa terra. Nós lemos os textos evangélicos com atenção ao público geral, ao público original e também ao propósito teológico do texto. Porque primeiramente o foco principal, como eu falei, é na pessoa de Jesus. O objetivo é revelar quem Jesus é e revelar a sua obra regeneradora e salvífica de Deus para a humanidade. Nós vamos para o texto então com os evangelhos, os 4 evangelhos abertos, e eu simplesmente vou comparando os relatos e os fatos paralelo para que eu tenha uma visão completa do acontecimento. E isso vai ser feito diferencialmente, principalmente entendendo que o texto foi escrito para públicos diferentes e para pessoas diferentes em momentos específicos diferentes. Cada autor dos evangelhos, eles escreveram de uma perspectiva de que Jesus eles queriam revelar. Um falam sobre um Jesus como servo sofredor, outro revela sobre a linhagem real de Jesus, outro revela Jesus como sendo Deus e assim por diante. O penúltimo gênero literário que eu quero trazer para você aqui é as epístolas. Exemplos delas são Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, enfim. Elas são escritas primeiramente para igrejas e pessoas específicas em momentos específicos, mas elas contêm princípios eternos para todos nós que fazemos parte dessa igreja. Nela nós encontramos tanto instruções como também encorajamento para várias igrejas que são aplicadas para os problemas das igrejas dos dias de hoje. Então, primeiramente, eu vou ao texto para interpretá-lo da primeira forma, que é entendendo as questões enfrentadas pela igreja ou pela aquela pessoa específica para entender o que levou o escritor a escrever aquele texto. Depois, eu vou buscar e vou identificar o que eu posso aplicar para a nossa vida hoje, o que é aplicável, por exemplo, a todas as épocas, o que é aplicável a todas as culturas. Até porque, se você for ver, todas as epístolas, elas seguem uma linha de raciocínio teológico completa. Então, você não consegue ficar perdido nas epístolas, você consegue sim entender o propósito geral, mesmo quando você faz uma leitura rápida e breve sobre o texto. E por fim, nós temos o gênero apocalíptico. Nele nós encontramos Apocalipse e encontramos o livro de Daniel também. Nele nós encontramos principalmente textos que vão falar sobre o triunfo, claro, de forma simbólica, mas vão falar sobre o triunfo de Jesus. Eles são revelações dos fins dos tempos, o que irá acontecer no fim de todos os tempos. Então, esses textos, novamente, assim como o profético, nós precisamos mergulhar no fundo histórico
nós iremos para as imagens porque eles são repletos de imagem, repletos de simbologia, e nós vamos justamente buscar o que pode refletir as situações tanto contemporâneas do autor, como pode ser revelado a nós hoje. E para isso, para que eu possa entender as figuras de linguagem e as imagens, eu recorro também a outros textos bíblicos, a outras passagens bíblicas para me apoiar. E ao final, e muito cuidado com isso, evite ser como muitos homens e muitos pregadores e pastores, enfim, que fazem por aí, é o que? Evitar algumas especulações exageradas, exagerar o contexto, exagerar as imagens e não interpretá-los da forma correta. A mensagem principal desses livros é justamente o demonstrar que Deus está no controle de todas as coisas e que independente quando e onde seja o final de todas elas, Deus, ele triunfará para todo sempre com a sua igreja. Essa é a mensagem principal do livro de Apocalipse e também do livro de Daniel. Essa é a nossa maior esperança, justamente relatado nesses livros. Então, algumas dicas práticas para você interpretar a Bíblia da forma correta. Primeiro, sempre leia o contexto histórico, como também o contexto cultural do texto que você está lendo. Depois, pergunte para esse texto o que isso está dizendo sobre Deus, o que isso está revelando sobre Jesus, o que isso tem a ver sobre o homem ou até mesmo sobre o plano da redenção. E, se possível, tá, utilize ferramentas como comentários bíblicos, como dicionários bíblicos, mas não esqueça de orar e pedir direção ao Espírito Santo também, que justamente eu tenho certeza que você já estará à frente de muitas pessoas que não fazem isso, por isso interpretam o texto da forma correta, pois não entendem os gêneros literários. Então você percebe qual é o poder que o gênero literário tem na nossa vida de nos ajudar a entender ainda mais a palavra de Deus? E aí sim, quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia da forma correta, com atenção justamente ao estilo da escrita que foi lido, aí sim, ela se torna viva e ela se torna clara sobre os nossos dias. E se você gostou desse vídeo, já sabe, compartilhe com alguém esse vídeo, com alguém que ama estudar a Bíblia, que está começando a caminhar nesse momento em buscar entender a Bíblia Sagrada. Não se esqueça de comentar aí abaixo o que você achou desse vídeo e me diga aí, eu quero ler no seu comentário qual é o gênero literário que você acha mais difícil de interpretar. Eu quero ler com você e talvez te dar uma dica especial ali nos comentários. Ao final, eu vou deixar um vídeo para você falando principalmente sobre pecados de estimação, como eu posso identificá-los e como eu posso vencê-los. É isso mesmo. E se Jesus nos permitir, então, nos vemos assim então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.